Fabiana Barroso, pelo jeito essa discussão aí sobre o comprovante de vacinação ainda vai se desenrolar por muito tempo. Agora a AGU considera que pedir esse comprovante para entrar em eventos culturais é uma medida discriminatória. Qual a sua opinião? É segregação sanitária. Não tem nem condição de ser exigido isso e muito menos qualquer coerência. Afinal, aquela lenga-lenga que a gente fala todos os dias. O passaporte ele não impede que alguém transmita ou não transmita a doença. Então, o que nós vemos é um uso excessivo político sobre o tema. Tanto que o PT está lá, porque o PT ele tem essa característica de tirania, de querer controlar as pessoas e não entender quando você relativiza esse tipo de valor, que é um valor individual, pertinente aos seus direitos, aliás, garantido na Constituição Federal também. Isso vale para a reportagem também que passou falando de crianças e escolas, o secretário do Rio falando, não tem como, pela legislação brasileira, você não permitir que crianças estudem. Isso é completamente equivocado e, ao meu ver, se configura constrangimento ilegal que está no artigo 146 do Código Penal. Mas por que você coloca o PT nesse jogo? Porque o PT entrou com uma ação agora, questionando justamente por que a AGU, por que a Secretaria de Cultura determinou que não haja essa segregação sanitária. O PT, ele sempre faz isso, ele vai ao STF perguntar se ele está com a razão ou não de discordar do governo federal. Eu percebo que você sempre transfere, por exemplo, para o Partido dos Trabalhadores esses questionamentos, tanto seja com o caso Petrobras, seja com o passaporte de vacinação, a característica sua no seu discurso apontar sempre o PT como o responsável grande opositor do país. Olha, o PT é um deles, mas a gente tem a Rede também, que fica só fazendo isso. Nós temos outros partidos de esquerda que passam, William, o tempo inteiro na oposição, e não é oposição saudável, é oposição para obstruir, não deixar reformas importantes avançarem, não deixar discussões que são pertinentes à própria sociedade avançar, e nós temos muito receio da esquerda voltar, porque também vemos hoje em dia a esquerda latino-americana destruir as suas democracias. Então, o medo aqui é legítimo. Diogo Schelp, na sua opinião, o PT, assim como outros partidos da oposição, tentam, assim, derrubar uma portaria como essa aí da Secretaria de Cultura, provocar resistência à oposição realmente, ou eles estão preocupados com a saúde da população? É uma marca de posição, né? Estão marcando posição, marcando uma diferenciação em relação ao governo federal. Eu concordo que há um excesso de judicialização de muitos temas no Brasil. A gente pode dizer que talvez a oposição tenha uma dificuldade de cumprir o seu papel via legislativo e encontrou aí uma via que tem sido eficaz de contestar ações do governo judicialmente. Agora, essa questão do passaporte da vacina não precisaria nem estar sendo discutida, essa questão da obrigatoriedade ou não de vacinar, se o governo federal, se principalmente o presidente Jair Bolsonaro e muitas pessoas próximas a ele, não fizessem uma campanha real de desqualificar e de colocar dúvida sobre a segurança das vacinas. O presidente, ele não fala apenas sobre a questão da obrigatoriedade, sobre a questão da liberdade. Sempre quando ele trata do tema da vacina, ele ainda coloca uma duvidazinha sobre se as vacinas funcionam, faz piada, diz que as vacinas talvez... mesmo em tom de piada, mas por trás há algo sério, de que as vacinas podem transformar alguém em jacaré. Ele coloca, quando foi colocada a vacinação de adolescentes, ele fez com que o Ministério da Saúde adiasse essa posição. Quando foi a questão da vacina infantil, também ele disse que não vacinaria a filha dele, deixou claro que considerava isso uma temeridade, enfim. A obrigatoriedade da vacina não precisaria nem estar sendo discutida se o Brasil e o governo tratassem essa questão simplesmente como uma questão de conscientização. Assim como ocorre no Rio de Janeiro, a gente viu o secretário falando, ele diz corretamente que não se pode impedir uma criança de frequentar a escola porque os pais decidiram não vaciná-las. O que é preciso é procurar esses pais, talvez de maneira mais coletiva em vez de individual, e explicar, dar a conscientização, dar a informação correta sobre as vacinas e quais são, de fato, os benefícios e os riscos que elas têm. Trindade, quanto tempo você cobre Brasília aí, Zé?
Tem uns 35 anos. 35 anos. Eu vim de Belo Horizonte para cá e cobri a Constituinte e fiquei. Sim, a oposição não é necessária, não tem que ter o debate, porque a percepção que eu tenho, seja dos conservadores ou da turma de esquerda, todo mundo está querendo impor a sua regra e não quer ir para o debate. Não é muita politização e pouco, e estão pensando pouco no país como um todo ou na saúde pública? Não fica um atacando o outro, quando na verdade o povo está passando fome, está morrendo em fila de hospital, está sem leito, por exemplo, aí no Brasília, com 100% da ocupação dos leitos, e a gente está perdendo tempo com lenga-lenga? Sempre houve governo e oposição, e no regime democrático a oposição é muito necessária, ela ajuda a governar, ela contribui. Na minha impressão do trabalho aqui diário acompanhando, quando o eleitor vai às urnas, ele elege dois lados, elege a situação, ou seja, o presidente da República, e elege a oposição, o que perdeu. É assim nos estados, né? Natural que haja oposição. Mas houve momentos aqui em que a oposição não era tão radical assim e que votava projetos de interesse comum, ou seja, interesse do Brasil. O que há de estranho e o que há de diferente aqui é que todos nós que trabalhávamos aqui, que trabalhamos aqui, sabíamos que os tribunais superiores são tribunais políticos, mas nunca houve esta posição explícita. É explícita demais essa posição agora. E o que há de diferente nisso aí é o uso do Supremo e mesmo da Justiça em geral para impor dogmas políticos. Cabe ao Supremo impor limites, porque enquanto houver a estrada, todos passam. Então essa é a realidade. O que há de diferente é a ação política no Supremo Tribunal Federal. Agora, governo e oposição sempre houve. Dom Pedro tinha oposição no Brasil.